estava dizendo do prazer de estar aqui em Belo Horizonte, depois de muito tempo, cidade em que eu vim bastante a trabalho, mas há muito tempo não vinha, porque justamente estava dedicada às questões que vou tentar aqui compartilhar com vocês, conversar com vocês. E essas questões, elas basicamente, hoje eu vejo, giram em torno da origem do conhecimento. Acho que o meu assunto é tentar entender da onde vem o conhecimento, como é que a gente conhece as coisas, né? Então, seria assim um terreno da epistemologia, da ciência dos conhecimentos. Porque eu estudei física, e nem sei bem porquê, como é que eu acabei estudando física, mas que é uma formação interessante para você pesquisar, aprender, para você... Hoje, na nossa área, que é a educação, é um consenso que o grande objetivo é aprender a aprender, né? E a formação de física, ela admite, ela permite essa possibilidade, né, de sempre aprender a aprender. E depois eu fui trabalhar com educação infantil. Ao colocar meu filho, que hoje tem 40 anos, e tinha 2 anos, na escola, eu quis ficar ali com a educação infantil. E na educação infantil eu percebo hoje, sempre também nessa ótica de onde vem o conhecimento, como é que se aprende, né? Qual a origem do conhecimento. E depois, nesses últimos 10 anos, eu tenho trabalhado mais com pintura. Na verdade, eu trabalhava com formação de professores e, num dado momento, eu me sentia assim, muito picareta, sabe? Muito sem perna, andando com a perna dos outros, com conhecimentos gerados por outras pessoas, por outros pesquisadores, né? E eu sempre quis pintar e dizia aos professores sempre, sejam criativos, gerem os seus próprios planos de ensino, mas ser criativo, assim, a partir da onde, como, né? Então, esse nosso encontro aqui, para mim, é uma felicidade de tentar unir essas pontas, que é a educação infantil e a arte, que são as coisas com as quais eu tenho trabalhado. E como eu vou tentar mostrar, a gênese do conhecimento acho que está muito ligada às nossas ações. E ações que são, ao mesmo tempo, simples, mas que têm um longo alcance. Toda a lógica, toda... a inteligência humana, né, eu acho que se origina de ações que são extremamente simples. A gente vê isso na criança, é o que nós vamos tentar ver também, mas que levam muito longe, como a gente vê, sei lá, desde a conquista do espaço ao mundo digital. A inteligência humana é um negócio extraordinário hoje, né? Tanto para destruição quanto para construção. Então, só para a gente sentir um pouco a simplicidade dessas ações que são nossas, é que nós vamos ter como oficina propriamente dita. Vocês têm em mãos a prancheta, esse papel, o lápis, e eu vou pedir o seguinte: a gente vai fazer isso quantas vezes vocês acharem bom, interessante, gostoso, que é uma tabela de cinzas, né, com lápis preto. Então, na horizontal ou na vertical do papel, e vocês verão que não é a mesma coisa, se está como retrato ou se está como paisagem, né? Sem levantar o lápis do papel, sem voltar para trás, e do mais forte que vocês conseguirem com o lápis, até o mais fraquinho,
na maior quantidade de diferença de tonalidade, né? Então, vocês verão que isso vem da força da mão, né? Deixa eu fazer com a senhora. Se a gente segura assim bem levinho, o lápis vai ficar bem clarinho, né? Na medida que a gente vai apertando, vai ficar mais escuro. Então, depois amanhã vamos ver com algumas gravuras do Rembrandt, todo o trabalho, toda a imagem surge dessa sutileza, dessas diferenças, né? Então, o que nós vamos fazer? E sem levantar, então, o lápis do papel e sem voltar para trás, porque você perde a referência, se você sobrepõe camadas. Tudo isso vocês vão ver nesses 3 dias. E do mais escuro para o mais clarinho, e do mais clarinho para o mais escuro. É uma tabela de cinzas. Hã? Sem levantar o lápis. Tá? Não, tracinhos, pode ser achura, né? Porque se for uma linha contínua, vai ficar mais difícil. É melhor ir assim, talvez para baixo, para cima. Mas também pode-se inventar cada um o modo que achar mais cômodo. A caixinha aqui do lápis, ela tem... Não, é porque tem umas tonalidades. Pensar que a gente tem... o braço, ele se move a partir de um eixo central, né? Que liga o topo da cabeça ao meio dos pés, passa pela coluna. Só que quando a gente está sentado, a gente não consegue manter ainda equilibrando a prancheta no colo. Você está fazendo um verdadeiro malabarismo de contorcionista. E isso muda a leveza ou o peso, né? A gente não pensa, mas um pintor, que o gesto depende do movimento, né? Por exemplo, quando você está sentado, você tem muito menos mobilidade do que quando está em pé. Para você pensar que o braço está movendo um pincel assim. E se você está de pé, o seu gesto pode ter uma amplitude maior. E isso vai acabar dando muita diferença no resultado, né, da pintura. Mas tá bom, tá ótimo. É bom registrar assim, só
guardar, né, e registrar dia e hora para a gente comparar quando no sábado que a gente já tiver alguns, cada um de vocês pode comparar como estava em cada dia, né? Pensando que é uma espécie de sismógrafo isso aqui. Porque, vejam vocês, eu acho que a gente vou comentar depois, que a gente juntar mais. A gente pode fazer uma exposição das nossas tabelas de cinza para ver as variações e tudo mais. Bom, então, se a gente pensar numa gênese de conhecimentos, a gente tem que ir na origem, né? E pensando num ser vivo, sensível, pulsante, né? Ou como a gente aprende na escola, que os seres vivos têm 3 funções principais: a locomoção, reprodução e acho que a alimentação, são coisas que caracterizam. Mas, na verdade, tudo isso se enfeixa, né? Tudo isso resulta nessa possibilidade de conhecer. E como é que resulta na possibilidade de conhecer? Eu estou lendo um livro muito interessante de um português chamado Antônio Damasio. Estou tentando estudar esse livro, que chama "E o Cérebro Criou o Homem". Ele é um neurologista, ele é um pesquisador em neurologia. Então, ele tenta mostrar, por uma série de pesquisas, de mapeamentos, como o cérebro mapeia tudo o que acontece conosco, inclusive a ação do próprio cérebro, porque o cérebro é uma parte desse organismo vivo, pulsante, né? E os sistemas recursivos que ligam os neurônios, o tronco cerebral e tudo mais, na produção de do que a gente chama de conhecimento, passando por 3 eus, vamos dizer, né? 3 selfies. Um self primordial, que é impulsionado por sentimentos. Ele forma sentimentos em relação ao que acontece dentro do organismo. Você pensar assim, tipo, uma ameba, né, que se adapta ao meio, ela não tem essa possibilidade de um órgão central, que seria o cérebro, que, ao mapear a absorção, por exemplo, de micro-organismos, de elementos, constitui como é que a gente vai dizer? Ele fala de um ser conhecedor, uma pessoa que é capaz de conhecer. Mas eu não estou habilitada a entrar por esse lado, só estou citando, referindo, porque acho que realmente a origem do conhecimento é biológica. É você pensar num organismo, num ser vivo. E eu acho muito interessante esse tipo de pesquisa, por onde eu nunca tinha me aventurado, nessa perspectiva neurológica. Eu tive uma formação mais em psicologia, e a psicologia do Piaget, epistemologia genética, um estudo de como as crianças pensam, como as crianças geram conhecimento. Mas, lendo aqui essa perspectiva neurológica, dá para ver que existe uma possibilidade de um casamento, de uma interseção muito... quer dizer, há uma correspondência. O que a gente observa no comportamento, que essa é a pesquisa do Piaget, o Damasio observa na função neurológica, nas funções, na dinâmica das funções neurológicas. E isso é uma coisa impressionante, a meu ver, e muito interessante também
por não nos colocar, não trazer uma dissociação entre corpo e espírito, né? Como se o conhecer fosse mais... Quer dizer, a vida espiritual, que evidentemente existe, ela tem também uma origem biológica nesse organismo, em cada um de nós, né? No modo como nós concebemos as coisas, no que o Damásio chama de self-autobiográfico, a história da pessoa, né? Porque ele teria um self primordial, que é esse mais em relação ao mapa do próprio corpo, um self central, que que rege as nossas ações, né? Que é responsável por esse, que faz esse ser conhecedor, e o self autobiográfico, que liga a nossa memória, tudo aquilo que nos constituiu ao longo da vida, e as aberturas que isso possibilita, né? Então, mas essa base biológica do conhecimento, eu acho que ramifica, quer dizer, se você pensar por um lado do começo, né, do zero, você tem a origem das espécies. O meu irmão, que é médico, estava feliz da vida com esse livro, porque ele diz que é darwinista. Mas aí você vem pela biologia, a psicologia, como se desenrolando, desmembrando da biologia. O Piaget, ele era biólogo, biólogo, psicólogo e filósofo, eu digo assim como formação acadêmica, mas ele veio da biologia. E daí, na psicologia, você vai para todo o ramo da educação, as possibilidades, né, que a gente tem trabalhando com escola. Se você entende como alguém aprende, fica muito mais fácil, fica muito mais adequado, né, você pensar em como ensinar. Então... e depois vai todas as ciências humanas e as ciências em geral, a pesquisa, e você tem, enfim, uma coisa imensa, né, das transformações que o mundo digital, você poder registrar as coisas com apenas 2 dígitos, cada um deles dizendo ou da passagem do elétron ou da não passagem, ou 0 e 1, e recolher todos esses dados só com esse artifício, né? Um artifício fantástico, porque a velocidade do elétron é a velocidade da luz, então isso você gera uma possibilidade de armazenar, de transformar as coisas fantástica, né? Muito bem. E essa linha, digamos, que vem desde a origem das coisas até como elas se desdobrando, não é unidimensional, porque tem toda a transcendência, tem todo um alcance, uma abertura que é infinita para as coisas, e você tem, então, campos, né? Campos de força, campos de conhecimento que se estendem e interagem uns com os outros nas mais variadas direções. E se uma das coisas muito boas que eu encontro aí nessa concordância, nessa coincidência do Damásio com Piaget, é a questão de que o conhecimento se origina de percepções, de sensações, de sentimentos. Isso acho que não é isso que a nossa tabela de cinzas acho que acaba medindo, e não é uma coisa trivial de se entender, né? Porque se a gente pensar nos sentimentos, nas sensações, nas percepções
como um mobile da ação, alguma coisa, uma mola, alguma coisa que impulsiona. Então, a gente veria que todo conhecimento tem uma origem estética. A origem do conhecimento é estética. Pegando a estética no termo, na acepção grega original, né? Que é de percepção, de sensação, de sentimento, tanto que anestésico é aquilo que tira a sensação. Então, estético não seria uma atribuição do belo e do bom a algo já pronto? Essa ideia de estética, né? Que se expandiu, que hoje a gente tem até um salão de beleza, um salão de estética, né? Ela parece que vem do século XVIII, um cara chamado Alberto Baumgarten, alemão, que fez uma tese de doutorado e em que ele chamou de estética que seria uma ciência do belo, seria a estética. E o Immanuel Kant, o filósofo, tira o maior sarro do Baumgarten na Crítica da Razão Pura, do Kant, que é um livro publicado uns 20 anos depois da tese, tem uma nota de rodapé. E o Kant fala: o excelente analista Baumgarten se equivocou ao chamar de estético o que é apenas um juízo do gosto. Quer dizer, o gosto, não gosto, não é uma ciência, é um juízo do gosto, né? E o Kant chama de estética o espaço e o tempo, onde as coisas, onde a experiência acontece, né? As dimensões do espaço e do tempo, ali a experiência acontece, e esse fundamento da experiência que é a estética. E que eu estou chamando de mobile, que é uma palavra bonita, uma coisa simpática, uma coisa que sugere um equilíbrio, como é a vida, né? Porque a vida, o Damasio usa a palavra homeostase, uma tendência do organismo de se manter vivo, desse ser que somos cada um de nós, né? De se manter vivo. Piaget usa o termo equilibração. Nós temos sempre uma tendência à equilibração, a atingir um equilíbrio que é sempre transitório, porque as coisas acontecem e mudam e você sempre busca outros equilíbrios. Se a gente pensar, então, na homeostase como a coisa principal, ela é mobilizada esteticamente, mobilizada pelas sensações, pelos sentimentos e tal. No fundo, o que mobiliza a nossa mão para fazer essa tabela de cinza é a nossa emoção, é a nossa percepção até do que está acontecendo no papel. E essas ações que são mobilizadas esteticamente, elas são ações que têm o poder de transformação, que nos levam a um outro lugar. Não são ações simplesmente mecânicas ou repetitivas. Para elas, o que é necessário é a presença da pessoa na própria ação. Coisa que se tornou bastante difícil para a gente, porque a cabeça pode ir para qualquer lugar, a qualquer momento. Então, é muito difícil para a gente estar aqui agora, né? A gente está sempre pensando o que vai fazer depois, ou de onde está vindo. E essa possibilidade de viver a experiência, de estar no espaço e no tempo aqui, se a gente for prestar atenção, são raros os momentos em que a gente efetivamente está aqui, né?
E sem isso, não há possibilidade dessas ações transformadoras, não há possibilidade de conhecer. Isso a gente aprende com a criança. Aprende e desaprende, porque necessariamente todos nós fomos crianças e aprendemos assim, mas depois a gente um pouco renega isso, põe para baixo do pano, criança não sabe nada, faz tudo errado. Mas vocês vejam o seguinte, nenhum de nós teria sobrevivido sem mamar, aprender a mamar. Ninguém nasce mamando, a gente nasce com um instinto de sucção. Nasce aprendendo a sugar. Agora, mamar significa um aprendizado nada trivial, porque o bebê precisa se adaptar àquele seio, àquele bico de mamadeira, se infelizmente for esse o caso, chupar, né, sugar, respirar, engolir, tudo ao mesmo tempo. E sem isso não teríamos sobrevivido. Todo mundo que já teve um bebê aqui, já que a gente não se lembra da própria experiência, a gente pode se lembrar com os nossos filhos. Isso não é nada simples. Do mesmo modo, uma criança não sobreviveria se não aprendesse a andar. A gente não nasce andando, né? A gente aprende a andar. Então, se você observa uma criança aprendendo a andar, o que acontece? Ela é um pesquisador nato. Ela, se ela não consegue nesse chão que é lisinho, ela engatinharia talvez até uma das cadeiras para se apoiar, para levantar. Se o chão é muito liso e tiver um tapete, ela busca um terreno mais rugoso, escada. E ela não se incomoda nem um pouco de cair e levantar 500 vezes. Isso é absolutamente faz parte da coisa, né? O que é inadmissível para nós, para ela é uma condição necessária e muito prazeroso, né? Então, essas ações elas vão se coordenando e vão se desenvolvendo de tal maneira que chegamos numa situação, em cada momento da vida, né, se abrem possibilidades de aprender e de fazer as coisas diferentes que são potencialmente infinitas. E se a gente observar as crianças em cada uma dessas fases e tentar aprender com ela, nós veremos que, em lugar de tentar adaptá-las ao nosso mundo dos adultos, né, a gente teria, em lugar de um mundo, vamos dizer, de aculturação das crianças, de trazê-la para os modos das coisas que já existem, que já estão prontas, a gente poderia aprender a origem, o modo como as coisas foram criadas, de onde elas vieram, como elas são, como elas funcionam. Porque a nossa tendência é tomar o que já está pronto, eventualmente consumir o que já está pronto, e tentar nos adaptar a isso que já está pronto. Quando é muitíssimo mais interessante se a gente sempre, mesmo para qualquer coisa, a gente refaz, reconstrói. Não é a questão de descartar, né, a cultura, o mundo das coisas que já estão prontas. A questão é de, ao trazer essas coisas do mundo, da cultura para nós, a gente não, eu ia usar a palavra reinventá-las, né? Mas eu acho que é mais reconstruí-las, fazê-las ser para a gente, existir para nós, no momento em que elas são. E isso é que exige a nossa presença, a nossa implicação subjetiva. E as crianças nos dão mostras disso o tempo todo. Na semana passada, minha neta, ela vai fazer 7 anos, ela tem 6 anos. E então íamos na rua assim, tinha um furgão
de uma insetizadora, né? Um negócio de matar insetos. E a imagem que estava no furgão, assim, eram os insetos no microscópio. Então, você tinha aqueles monstros, aquela pulga no microscópio, aquelas coisas e tal, e ela não reconheceu. Falou, mas o que é isso? E até agora que estou pensando, porque isso já faz talvez um ano, ela não estava alfabetizada ainda. Ela não leu no furgão o que era. Daí eu falei, então, negócio de matar inseto, acho que é uma pulga vista no microscópio. Ela falou, porque você vê, sanguessuga, a palavra, ela falou palavra. Porque suga o sangue, sanguessuga. Então, se não fosse as palavras, como é que eu ia fazer? Né? Eu ia falar para você, Titi, tá vendo aquele negócio lá? Que tal, que tem um pau marrom assim, que saem uns negócios verdes então ia ter que desenhar para você. Agora, se eu falo árvore, beleza, todo mundo já sabe o que é. Então, se tem isso é uma reflexão já, né, metalinguística de uma criança, mas mostra que ela está pensando sobre essa questão do que são as palavras. Então, pensando coisas que fogem do senso comum e que a gente tem muita dificuldade, né, na escola de acompanhar, de ver o que fazer com essa inquietação, esse mundo da criança. Então, aqui o que eu gostaria nesse nosso encontro é que, se a gente sai do plano das coisas que já estão prontas e aprende com a criança, a gente vai para um plano procedimental. Que procedimento a criança usa para aprender a andar? Que procedimento ela usa para desenhar? Esses procedimentos estão na origem do nosso... Que procedimento a gente usa para fazer a tabela? Estão na origem das nossas ações. Mas a gente se habituou muito mais a pensar o que é uma coisa, ou para que serve uma coisa, do que pensar, e muito menos fazer a coisa, no sentido do como, o como das coisas. Como as coisas se originam, como as coisas estão acontecendo, como as coisas são. E esse plano do como é o plano procedimental. Pensando que procedimentos são passos concatenados para chegar em alguma meta. Mas uma meta que, na realidade, não sabemos qual é. Porque o conhecimento é sempre algo gerado nessa ação procedimental. Se você já soubesse onde você vai chegar, você repete uns passos, um método e chega lá e não tem uma produção de conhecimento propriamente dito, né? Agora, lógico, se a minha intenção é me dirigir para aquela porta, eu ponho um pé na frente do outro e venho para cá, né? E não começo que nem uma biruta indo para lá, para cá. Essas são coisas que a gente aprendeu quando criança, na ação, né? Mas que um pouco mostram que as coisas têm passo. Você só alcança uma meta, algum lugar, você tem êxito em alguma coisa que você busca exprimir por essa mobilização estética inicial, que você só vai alcançar com passos inteligentes. Por exemplo, na pintura, né? Se eu vou fazer um retrato, por exemplo, fazer seu retrato, que para mim é sugestivo a estampa do vestido e tal, né? Se, digamos, você me inspira uma sensação suave, e eu pegar e fizer um fundo escuro, um fundo preto, e depois
eu vier com vermelhão, eu vier com pinceladas muito vigorosas, pensando na nossa tabela de cores aí, com um negócio carregadão, eu não terei êxito jamais, né? Não vou conseguir atender a essa mobilização estética inicial, a esse sentimento. Eu tenho que agir inteligentemente na minha pintura. E, às vezes, isso significa, por exemplo, nesse caso, seguindo esse exemplo, né? Trabalhar com aquarela, uma coisa assim, pode ser uma possibilidade, e fazer um negócio quase abstrato do que querer detalhar todo o óculos, os brincos, os fios do cabelo, né? Até nesse autorretrato que está ali na rua, acho que vocês receberam no folder, e que a barata até comeu, descascou, mas aquilo é uma trabalheira insana, justamente por falta de procedimento para chegar. Então, é um óleo sobre madeira, nesse caso, fica uma coisa assim sofrida, de fato, para você. E você não fica feliz. Você não tem êxito no sentimento que mobilizou a ação inicialmente. Inclusive porque passa tanto tempo você batalhando lá para o olho ficar direitinho, que já nem sabe mais da onde estava vindo, o que eu estava sentindo, o que eu estava querendo. Para a criança, isso é uma impossibilidade, não acontece. Elas são, se você colocá-las em qualquer situação que minimamente elas possam se expressar, elas vão alcançar um êxito, né? Elas não vão se desnortear pelo caminho. Então, o objetivo nosso aqui é fazer leitura de algumas obras de arte no plano procedimental. Fui eu que fiz esse... Foi o microfone? Não, isso daí naturalmente foi uma manifestação pela taça do Atlético. Com certeza. Estamos ainda em plena comemoração. Então, onde fomos dormir, que teve a disputa de pênalti, o São Paulo com o time lá da Colômbia, esqueço do microfone, que o São Paulo perdeu, mas a gente viu, lá em São Paulo não foi transmitido o jogo. Enfim, mas parabéns aos torcedores do Atlético Mineiro. O Ronaldinho Gaúcho faz tempo que não joga, né? No Atlético. Saiu. Foi para o México. O R10. Que eu estava gostando de ver o Atlético com o Ronaldinho. É melhor sem, né? Tá certo. Então, se a gente faz a leitura das obras no plano procedimental, o que acontece é que se faz emergir a compreensão de que não se trata de técnicas, né, no trabalho em pinturas, ou um pré-requisito formal, do tipo, só posso pintar se eu souber. Você não sabe a priori. Você tem que se lançar no negócio e ver o que acontece e ser inteligente no plano procedimental. Por isso, esse compromisso com a mobilização estética inicial é a única chance que você tem. Ontem eu vi um vídeo lindo do Nelson Freire, vocês já viram? Do João Moreira Salles. Acho que chama Nelson Freire mesmo, o pianista brasileiro. E mineiro. E o Nelson Freire diz, olha, comigo tem que ter amor. Bom, a gente usou isso, né, em educação 500 vezes, mas quando você vê um negócio que, de fato, é assim que é, né?
Porque se eu pegar uma partitura, pegar uma música, um negócio que eu não senti nada, não vai rolar. Não vai acontecer, eu vou sofrer, vai ficar ruim, não tem jeito, né? Então, precisa ter mobilização estética. Então, no plano procedimental, a gente vai compreender a criação pelo impulso expressivo, pela mobilização estética. E aí eu queria compartilhar aqui com vocês, não sei se vocês conhecem alguma coisa aí da caverna de Chauvet. Chauvet é o nome do cara que descobriu, e Pont-d'Arc é o lugar que fica na França, essa caverna, que foi descoberta em 1994. Então, ela ficou em torno de 31 mil anos preservada, porque parece que com um terremoto, algum evento geológico, a entrada da caverna original foi obstruída e tudo que estava ali dentro, as pinturas parietais, né, as paredes decoradas da caverna, ficaram absolutamente intactas. Até não sei se foi no folder, eu sugeri, se vocês puderem assistir o filme do Werner Herzog, chama Caverna dos Sonhos Escondidos. Você viu? Tem na internet, só que na internet não é 3D, né? Eu vi no Cine Sesc em São Paulo. 3D, então, com 3D você entra na caverna e viaja ali por dentro, negócio extraordinário. E o Chauvet, que estava com mais 2 amigos, eles estavam procurando aberturas assim, sentiram um arzinho. Até no vídeo do Herzog tem um cara, um senhor que é perfumista, ele é presidente de uma, sei lá, de uma associação dos perfumistas na França, e o cara pesquisava as aberturas pelo faro. Não foi ele que achou Chauvet, mas ele aparece no filme do Herzog. O cara vai cheirando para ver onde tem aberturas na rocha, né? Mas o Chauvet, ele foi por um ventinho que estava lá. E aí eles conseguiram entrar por essa abertura e a primeira coisa que fizeram foi colocar no chão da caverna uns pisos, acho que umas faixas de plástico, uma coisa. Porque ali estava cheio de dados, de coisas que qualquer mudança, né, ia ocasionar uma perturbação. E como depois a gente vai ver a caverna de Lascaux, que tem 17 mil anos, e foi descoberta em 1940, e foi super explorada turisticamente, e ficou completamente danificada, né? Deu uns fungos lá que o pessoal não conseguia controlar de jeito nenhum, inclusive do CO2 da nossa respiração, porque acho que chegou a ter em torno de 1.500 pessoas por dia passando. Então, bom, e esse senhor que está aqui ajoelhado, João Clotte, ele é um dos pesquisadores, um dos coordenadores lá da pesquisa. Como é que eu vou passar aqui? Acho que só assim. Porque vejam o que para a geração de conhecimento e ligado com a pintura, isso é um prato cheio, né? Porque vocês vejam, essas coisas aqui são unhadas de urso. Tinha seguramente muitos ursos que hibernavam na caverna e foram encontrados ossos de ursos dentro.
E o pessoal, uma das coisas da arte parietal, que é muito bacana e tem bastante a ver com a nossa tabela de cinzas, é que se você tem a morfologia da caverna, reentrâncias e saliências e toda aquela... que vai dando luzes diferentes, claros e escuros, você já tem meio bicho pronto. É aquela coisa de você olhar para as nuvens e ver formação, dragões, reizinhos, né? Tem um pouco isso. Agora a gente tem que pensar que era um trabalho em equipe, porque tinha que alguém iluminar para as pessoas desenharem. A caverna era completamente no escuro, né? Não tinha entrada de luz. Tá, obrigada. E aqui tem aquele negócio da luzinha, né? Tem. Então, assim... Bom, isso aqui vocês encontram tudo no site, que é da onde eu tirei, no site do governo francês, da Caverna de Chauvet, que boa parte dos textos os textos são daquele senhor Jean Claude, mas cada um dos textos aqui estão assinados no site. O site é um negócio lindo. Tem as atas de todas as reuniões dos pesquisadores. O tema da reunião e as atas, um negócio sério pra caramba. Eu entrei aqui no site do nosso lá do Piauí, né? O Parque Nacional da Capivara, mas olha, gente, é uma vergonha aquilo. Assim, o site, né? Não sei, todo mundo diz que é maravilhoso indo lá, e a Nied Guidon, que cuida lá há muitos anos, é uma luta para preservar tudo aquilo. Mas em termos de geração de conhecimento, não é. Se você entra do site e sai sem nada. Aqui você entende tudo, inclusive o problema da geração de conhecimento dos pesquisadores. Então, você tem uma equipe que trabalha com as camadas de desenho, né? Quem veio antes? O urso que riscou, ou o desenho que está por cima? Tem desenhos que estão separados por 1.500 anos. Quer dizer, 1.500 anos é praticamente... Mais 500 a gente chega nos 2014 depois de Cristo. Então, você imaginar que frequentação, né, que teve essa caverna. Quem que entrou lá e durante quanto tempo que você tem até essa diferença de 1.500 anos, uns aproveitando desenhos dos outros, né? Rinocerontes que estão inscritos aqui dentro dos leões. E, inclusive, tem isso aparece no filme, uma senhora, não lembro mais o nome dela, que é uma das pesquisadoras, que fala: a gente não sabia, existia uma hipótese de leões sem juba. E a gente não sabia se isso existia mesmo, e foi possível ver que sim, que tem leões sem juba, porque tem um dos leões, não sei se é nessa imagem, que está transando com a leoa, e dá para ver o testículo, e ele não tem juba. Então, agora, qual que é a minha hipótese da geração? Porque a gente não pode dizer que havia uma técnica, uma coisa prévia, você dizer como é que os caras faziam leões que parece que estão vivos, né? Até hoje, 31 mil anos. Tem traços aí que tem 3 metros, um traço só, o cara vai lá e está o leão, assim, vivo, parecendo... não é um desenho de observação, obviamente o leão não estava ali dentro do lado, não vou nem falar de fotografia. Então, que eu fiquei pensando? O cara tem uma super, ou
os caras, ou as mulheres, por que não, né, que desenharam isso, tão mobilizados esteticamente pelos animais. Eu passar, voltei. Você vê a expressão, que coisa, né, da boca, os negocinho do bigode do leão, estão muito próximos desses animais o tempo todo, ou fugindo, ou caçando, ou olhando, ou convivendo. Quer dizer, eles têm uma percepção, um sentimento, sensações que vêm desses animais, que é isso que mobiliza o procedimento de fazer o desenho. Que esse procedimento ele tem que ser inventado também. O material, por exemplo, você tem coisa de carvão, mas tem coisa de óxido de ferro, você tem substância, e toda essa equipe de pesquisadores eles vão desvendando todo esse caminho, né? Essas etapas. Que você tem um pigmento vermelho. Aqui ele diz que a parede foi raspada e preparada antes do desenho do animal. Então, aqui nesse caso, ele aproveita, seja as unhadas de urso, ou porque você tem técnicas de gravura, né, também. Uma coisa é você desenhar em cima, outra coisa é você raspar, que já é uma técnica de gravura, de baixo relevo, né? E aqui parece que são desenhos misteriosos de signos que não se sabem o que são, mas, enfim, só para a gente ter uma referência assim, né, naturalmente você tem, porque tem muitos ossos foram encontrados de animais, mas certamente, quer dizer, esses animais os que naquele entorno você tem, isso possibilita todo um entorno de como era a vida, a vegetação, que animais moravam lá. Então você tem uma equipe interdisciplinar, né, de pesquisa aí, gerando conhecimento. Daqui como é que chama? Não é a tromba, putz, esqueci como é que chama do elefante? Não a tromba, as presas, tem um nome que de marfim, foram feitas depois, né, passados por cima e parece que tinha uma argilinha assim, molinha, que eles passavam o dedo, essa parte branca ali. Isso aqui, ó. E depois, com os anos, com os séculos, com os milhares de séculos, isso se solidificou. Mas a gente pode... o que parece é que era molinho, porque elas estão revestidas de uma matéria que solidificou. Hã? Não, fascinante. Por isso que eu digo que tem no site as atas de todas as reuniões. Você pode acompanhar. Lógico que é um resumo, né? Mas qual que era o problema, qual que era o tema. Porque existe um problema complicado, que é de, ao mesmo tempo, conservar e pesquisar, né? Então,
que a técnica de carbono 14, que permite fazer a datação, exige que você tire um fragmento relativamente grande para submeter ao carbono 14. E não acho que não foi essa equipe que inventou, mas existe um outro procedimento mais atual, uma outra forma de fazer a datação, que você pode pegar um fragmento bem menor, então você conserva mais aquilo que está lá, né? E, sobretudo, conservar não entrando lá, né? Eles fizeram uma porta de aço lacrada para ninguém entrar. Olha, esse aqui é todo de tirando, fazendo com o dedo, acho que é com o dedo mesmo. Traço digital. É muito bacana aí na Caverna de Chauvet, que na entrada tem umas marcas de mãos. Marcas não, nas mãos. Foram encontradas 2 tipos. Ou que o cara põe a mão e sopra pigmento, então faz o contorno. Ou então você passa a tinta na mão e põe lá. E tem umas mãos assim, passado tinta e a mão, que o dedinho está quebrado. Então dá para ver que a pessoa foi entrando na caverna e desenhando, porque tem essa mão com o dedinho quebrado. E daí, a depender da altura também dos desenhos, dá para saber que altura mais ou menos tinha a pessoa que fez, né? E daí se supõe que esse da mão, que era dedinho, era mais baixa, que talvez fosse uma mulher. Tá ótimo. É muito bom você me avisar. 10 minutinhos com a conversa. Tá. Os cavalos, aqui você tem uma cascata dos cavalos. Isso aqui eu fotografei do site, por isso que a imagem... Fotografei a tela, né, do computador. Só queria... que uma cabeça de urso que foi encontrada em cima de uma pedra. Bom, acho que amanhã a gente continua com a caverna de Lascaux, mas a gente pode abrir, enfim, para conversar, para ver essa relação do plano. O que eu estou tentando trazer? A relação do plano procedimental, a mobilização estética, o plano procedimental e a geração de conhecimento, que no caso aqui você tem... Existem as imagens, que hoje estão prontas para nós, né? Que podemos olhá-las, mas como elas foram feitas? E existe toda a pesquisa que continua sendo feita lá na caverna, e essa... É muito bacana esse plano originário das coisas, né? Sabe lá se desde quando tem homem tem arte, tem paredes decoradas, como a gente vai ver amanhã, passando rapidinho pela caverna de Lascaux, que tem 17 mil anos, quer dizer, Chauvet tem o dobro do tempo de Lascaux. Mas em Lascaux tem um livro que o texto é do Georges Bataille, escritor francês, e para ele, a questão é o jogo. O que origina essas imagens é o jogo, que nós não somos homo sapiens, nós somos homo ludens. Mas ele, quer dizer, quando Lascaux foi descoberto, não tinha sido descoberto Chauvet, só tinha tido Altamira, na Espanha, que é anterior a descoberta é anterior a Lascaux. E
para a gente pensar numa origem da arte, desde quando tem arte, né? Mas, então, digam para mim se está fazendo algum sentido até aqui, ou se são coisas que permanecem sem conexão para vocês. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Você que viu o filme, o que você sentiu? O que te sugeriu no filme? Sei. Sei. Lindo. É. Causando. É. Quando eu vi no cinema e tal, quando eles vão andando com a câmera, tudo no escuro e com iluminação no capacete, e aparecem esses leões, eu senti assim um golpe, uma coisa que eu comecei a chorar, um negócio emocionante, um negócio vivo, assim, né? Vivo. E o cara, para fazer isso, é um de nós. Até porque o Chauvet, ele foi para casa e veio, não lembro se era a mulher dele, a filha, e no mesmo dia ele voltou para casa e voltou para lá, entraram. E daí ela falou, eles estiveram aqui, quer dizer, é nós, né? É nós. Nós estamos lá. Não tem nem dúvida, assim, não é incomensurável, né? Não é um outro que é incomensurável a nós próprios. E que, quer dizer, na perspectiva que me interessa, que eu estou tentando trazer, o modo de conhecer é exatamente nossa. Se coloca um problema que é o meu problema, que é o nosso problema, exatamente. Pois é, isso que é mais. Agora, eu estou me lembrando de eu tive uma grata oportunidade de, há muitos anos atrás, visitar a Pai do Austral. É. E ela visitou as cavernas de Lascaux. E ela se emocionou ao dizer para a plateia como que, porque assim, atualmente Lascaux está fechada, né? Assim, por causa dessa. Deteriorada por causa de tanta visitação. Então, fecharam, ela teve permissão por ser Artista. E de quando ela chegou lá embaixo, ela imaginou como é que as pessoas que estiveram fazendo aqueles desenhos
Pois é. A condição dos homens que fizeram isso era bem diferente. Né? No caso de Chauvet, eles convidaram alguns artistas do mundo para visitar em grupos pequenos e para escrever sobre a experiência. E um deles, um americano, que eu não lembro o nome dele, ele escreveu um texto que dizia que os caras tomavam alucinógeno, em suma, que eles desenhavam assim porque era um ritual, era um negócio. Nossa, e aquilo me deixou revoltada, porque mesmo você falar que o Van Gogh é louco, o Van Gogh não é louco. O Van Gogh tinha um problema, sei lá, um problema neurológico, um problema, mas um cara que pinta daquele jeito é exatamente o contrário de, né, um caração. Isso é que é exceção, isso que é agir coerente com a sua percepção, com a sua sensação. Né? E isso acho que a Faiga, toda a vida dela, até lembra a Faiga no Congresso do Balão, que chamou 4 ases e um coringa. E aí convidamos a Faiga para fazer a palestra de arte. Ela começou com Lascaux e foi maravilhoso, né? Foi uma coisa muito bonita. Agora, essa inteligência em fazer junto, que certamente precisava de mais gente. Tinha o cara que desenhava, mas tem marcas de tocha em Lascaux que estão datadas, né, na rocha, para ficar iluminando. E a coisa mais linda que eu acho, que está no site, a foto dela, uma lâmpada. A lâmpada é extraordinária. Você entrar no site para ver a lâmpada. É uma coisa de cerâmica, tem como que uma colher de sopa, mas um círculo perfeito, uma coisa redonda assim, cavada, né? Com uma hastezinha para segurar, e a hastezinha enfeitada. Tem uns galinhos. E foram encontrados gordura animal nessa parte côncava, né? E um pouco de carvão queimado. Então, você imagina uma lampadinha dessa lá para os caras pintarem. É um negócio fantástico. E foi encontrado osso com pigmento no chão, em Lascaux. Então, um osso furado, tipo uma flautinha. Os caras preparavam o pigmento, punham lá, passavam gordura animal na rocha e sopravam o ossinho para fazer aquela parte mais degradê aí da nossa tabela, parte flu. Né? E, então, essas condições de realização, por isso que, se você pensa como eu, que aquilo está mobilizado esteticamente, e aí vamos buscar um procedimento para atender essa necessidade de expressar um leão, um cavalo, de expressar a passagem das estações do ano por esses animais. Como? Então, você vai cair num terreno do como. Como vamos fazer isso? E não está pronto esse como, né? Você tem que criar o como. Tá? Já deu tempo. Tá. É bom pôr o nome, né? Para cada um pegar a sua amanhã, continuar nas tabelas. Diga.
Pois é, ela é objetiva. Essa é uma questão fundamental. Ela é objetiva porque a gente tem que sempre pensar, tem alguém que está produzindo um gesto, que está bolando um jeito, existe alguém fazendo, tá certo? E esse fazer, o que eu chamo do procedimento, ele objetiva uma imagem. Agora, essa imagem transcende. Depois, ela precisa existir para... Daí que, se a gente pensa biologicamente, é um organismo, um ser conhecedor, uma pessoa que produz aquilo, né? E justamente, se você não detecta bem o sentimento, tem uma vontade de pintar, se você não objetivar, mas finalmente você tem que fazer alguma coisa, a tela está lá em branco, a parede está lá do jeito dela, não vai ganhar existência, né? A questão é de você proceder inteligentemente para objetivar. Inteligentemente, nesse caso, significa coerente com você mesmo, com a sua percepção, com o que você é, com o que você sente, pensa, e, enfim, com quem está ali é você. Você não, na hora que você está pintando uma onça, você não pode queixar do presidente, nem ficar contente porque o Atlético ganhou, o outro perdeu. Você está ali com um carvãozinho na mão, ou um ossinho soprando pigmento, e é isso, a presença, não tem outra coisa possível. Agora, se o que vai resultar, né, dessa objetividade vai transcender, vai dizer outra, vai comunicar, vai ressoar, né, vai dar um sentimento, uma sensação, vai mobilizar outra pessoa para ver aquilo. Essa que é a questão da arte, né? E como é que quem está fazendo, acho que não tem como saber disso a priori, agora eu acho que não é a questão técnica, não resolve, não existe uma técnica a priori, existe uma necessidade de expressão, né? E buscar como eu vou exprimir. Mas a questão central é essa, não tem nem dúvida, né? Porque as onças do cara podiam ter ficado péssimas. Aliás, aqui as nossas no Piauí, porque é tão antigo quanto chover, mas não é adequado o termo primitivo, mas, enfim, vou usá-lo. É muito mais primitivo. É um negócio, são bonequinhos, Aqui não, né? Você tem uma presença, assim. Mas a questão é geográfica, né? Que lá é a Europa. Pois é. Aqui é a América Latina. Aí não dá nem para falar isso, porque fica tão politicamente incorreto falar qualquer coisa aqui do Piauí, mas é um negócio que impressiona a diferença. Diferença do desenho mesmo, nesse sentido